Olá, eu sou a professora Fabiana Marion Spengler, sou professora de Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul e sou doutora também. Nós vamos juntos trabalhar a disciplina de formas consensuais de solução de conflito no direito sucessório e no direito de família. Durante essa disciplina, nessa primeira semana, nós vamos abordar principalmente o conflito, o acesso à justiça e as formas consensuais de solução desses conflitos. Durante esses primeiros momentos de aula, vamos falar a respeito do conflito, da jurisdição como principal meio de acesso à justiça para solucionar conflitos, porém não o único meio. Nós vamos falar a respeito da crise da jurisdição, vamos abordar todas as possíveis formas consensuais de resolução de conflitos, dentre elas as autocompositivas, que são o nosso ponto principal. Vamos falar a respeito da mediação e da conciliação, os conceitos e as principais diferenças. E também vamos abordar nesta primeira semana a mediação familiar e a Lei 13.140 de 2015, que é a lei de mediação considerada Marco Legal da Mediação. Então começaremos falando a respeito de conflito. Conflito é algo muito comum, nós usamos essa palavra durante o nosso dia a dia em vários momentos e de várias maneiras. Também sabemos que é comum conflitarmos, muitas vezes não com atos de agressão física ou verbal, mas pequenos conflitos, pequenos dissabores, pequenas dificuldades de relacionamento que podem acontecer na família, na vizinhança, no grupo de trabalho, no grupo de estudos e assim por diante. Esses conflitos, eles têm como base sempre um choque de culturas, de valores, de concepções políticas, religiosas e assim por diante. Esse choque que muitas vezes acontece a partir de uma frase, de uma conversa e até mesmo de um simples olhar é o conflito. Se bem administrado, ele pode ganhar outros contornos e não gerar maiores dificuldades, muito menos um processo judicial. Se mal administrado, esse conflito acaba se transformando em um litígio que, na maioria das vezes, é direcionado ao judiciário para que o juiz possa decidir quem tem razão, quem tem mais ou quem tem menos direitos. Nesses casos, eu tenho alguns aspectos do conflito que são muito importantes e que precisam ser recordados. O primeiro deles é o fato de que nós precisamos ter dois seres da mesma espécie para que haja um conflito. Eu não tenho um conflito entre um ser humano e uma pedra. Eu tenho um conflito entre dois seres humanos, ou entre dois grupos, ou entre duas nações. Então eu preciso pessoas ou partes da mesma espécie para que exista o conflito. Além disso, eu preciso que haja um enfrentamento voluntário. Nós sabemos que existe uma frase muito comum de que ninguém briga sozinho. E isso realmente acontece quando nós analisamos o conflito. Para que haja conflito, precisa de intenção conflitiva das duas partes. É também preciso que nós tenhamos uma outra característica. Sempre os conflitantes pretendem vencer a resistência um do outro, fazendo com que a sua vontade se sobreponha. Então, um conflitante deseja demonstrar que tem mais razão, que tem mais direitos e com isso sobrepor a sua vontade e os seus interesses com relação a outra pessoa ou ao outro grupo. Desse modo, nós temos um conflito tradicional que, como eu disse, se bem administrado não vai gerar maiores consequências, mas se mal administrado pode redundar, inclusive, numa agressão física ou até mesmo num processo judicial ou em ambos, um na sequência do outro. Também temos no conflito algumas características que são o que nós chamamos de movimentos de poder, que é aquele jogo de toma, puxa, larga, empurra. O conflito dá a sensação de ser uma montanha-russa. Ora, a pessoa está no topo, se sentindo vencedora e com mais razão. E daqui a pouco, num movimento sequencial, ela se encontra embaixo da montanha-russa, sentindo aquelas sensações inversas. Então, isso é muito peculiar do conflito.
Mas o conflito não é necessariamente algo ruim. Do conflito podem acontecer ou pode se tirar coisas boas, se ele for, como eu disse antes, bem administrado. O conflito pode ser uma forma de evolução social, de evolução pessoal, de evolução no grupo e dentre esses grupos, por exemplo, a família. Então, um conflito bem administrado pode gerar consequências positivas. Uma sociedade que não possui conflitos, primeiro, é uma sociedade utópica, ela não existe. Segundo, ela seria uma sociedade estagnada, porque é justamente o conflito que faz um movimento de evolução social. A partir dos conflitos é que nós temos muitas vezes crescimento, novas descobertas e novas hipóteses até mesmo de relacionamento e de resolução desses problemas que são advindos do conflito. Então, ele é sim uma forma de evolução social. O grande diferencial é como eu administro este conflito. Na sequência, nós sabemos também que o conflito nasce principalmente dos papéis sociais. Papéis sociais que não são bem desempenhados geram conflito. Segundo Dahrendorf, nós temos papéis sociais que nos são atribuídos e aqueles que nós escolhemos. Eu sou gaúcha, eu sou brasileira. Estes dois papéis sociais eu não escolhi, me foram atribuídos por uma questão de escolha talvez dos meus pais, mas eles são gaúchos, eles são brasileiros, eu nasci numa família gaúcha brasileira. Não escolhi meu local de nascimento, não tinha condições para tanto. Esse papel social de gaúcha e brasileira me foi atribuído. Por outro lado, existem papéis sociais que são escolhidos. Eu escolhi ser professora da Unisc. Esse é um papel social que não me atribuíram, que foi uma opção minha. Independentemente se os papéis sociais são escolhidos ou se os papéis sociais são atribuídos, eu tenho obrigações e deveres. Eu devo cumprir o meu papel social sob pena de gerar um conflito. Por exemplo, um filho que abandona os pais na velhice e não cuida da saúde, do bem-estar destes pais, sabendo que este é um dever moral, social e legal, ele vai provocar um conflito. Um conflito que num primeiro momento provavelmente vai acontecer na família, no grupo, e que se não tiver resolução rápida, vai acabar transbordando esses limites e se judicializando na forma, por exemplo, de uma ação de alimentos deste pai contra os filhos ou desta mãe idosa contra os filhos. Porque o conflito social não foi bem administrado, porque o papel social não foi cumprido por parte daqueles que tinham o dever de cuidar dos pais idosos. Então, papéis sociais nos geram deveres e esses deveres precisam ser cumpridos de maneira adequada. O não cumprimento dos deveres advindos dos papéis sociais, independentemente se eles são atribuídos ou se eles são uma opção, uma escolha, geram conflitos. E esses conflitos, se não resolvidos na família, como é o exemplo que eu dei, eles podem acabar sendo judicializados. Muito importante dizer que quem desempenha seu papel social, como regra, não é cumprimentado. Ninguém dá os parabéns a um professor que desempenha bem o seu papel durante a disciplina. Ninguém parabeniza um pai e uma mãe porque eles cumprem com o seu dever na criação dos filhos. Ou então aquela família que cuida do seu idoso. Ela não é cumprimentada, isto é uma obrigação. Papel social bem cumprido não gera cumprimentos, não gera elogios muitas vezes, mas um papel social descumprido gera sanção. Como eu disse antes, num primeiro momento, uma sanção mais de ordem moral dentro do próprio grupo, por exemplo, do grupo familiar. Se não administrado ali, acaba gerando outras hipóteses de sanção, dentre elas, por exemplo, cíveis e penais dentro da estrutura do judiciário. Então, este papel social, ele pode muitas vezes ser gerador do conflito. Muitos conflitos acabam acontecendo a partir do descumprimento desses papéis sociais. Quando este conflito acontece e as pessoas não dão conta de administrá-lo dentro da estrutura familiar, dentro do grupo escolar, de trabalho, enfim, de amizades, ele acaba sendo direcionado para o judiciário. E dentro do judiciário nós temos uma estrutura que muitas vezes
nos causa dissabores em função da lentidão. Por que ele é direcionado ao judiciário? Porque imagina-se que essa seja a melhor forma de acessar a justiça para resolver este conflito. Então, nós temos o judiciário hoje como principal caminho de acesso à justiça, mas ele não é o único e não pode ser considerado como única porta para resolver um conflito. O acesso à justiça está contido na nossa Constituição Federal. Eu vou pedir que vocês me acompanhem no slide. O acesso à justiça está contido no nosso artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal e no nosso artigo 5º também na sequência, porque nesses dois dispositivos nós temos, num primeiro momento, a garantia de que a lei não será, que não se excluirá do Poder Judiciário a apreciação de conflitos ou qualquer ameaça ao direito, e num segundo momento nós temos então acesso à justiça garantido a partir da prestação da assistência judiciária integral e gratuita à população que não pode custear um processo. Então nós temos o acesso à justiça garantido na Constituição. E a partir dessa leitura, desses dois dispositivos, nós temos a sensação de que o acesso à justiça acontece somente através do judiciário. Porém, é importante recordar que nós temos alguns autores que demonstram que o acesso à justiça é mais amplo do que o acesso ao judiciário. Capelletti e Gard, lá no projeto de Florença, na década de 70 do século passado, já escreviam a respeito do acesso à justiça, trabalhando as ondas de acesso à justiça. Nessas ondas, um ponto importante que eles traziam é o fato de que o acesso à justiça pressupõe o acesso a uma ordem jurídica justa, pressupõe a capacidade e a oportunidade de garantir ou de realizar um direito, e isso não se dá somente a partir do acesso ao judiciário. Nós podemos ter acesso à justiça, por exemplo, de um casal que faz o seu divórcio extrajudicial em um cartório. Eles estão acessando a justiça, mas não passaram pelo judiciário. Nós podemos ter acesso à justiça entre um grupo que está buscando a partilha de bens deixados pela sucessão dos pais, um grupo de irmãos, que faz essa partilha, que faz isto a partir de uma escritura pública em um cartório e não passa pelo judiciário, mas tem acesso à justiça. Então, o acesso à justiça é muito maior, é muito mais amplo do que acessar o judiciário. Nós temos como premissa básica de um acesso à justiça a justiça social. Nós temos a necessidade, para dizer que foi feito um acesso à justiça, da efetivação de todos os direitos. E isso não se dá somente no judiciário. Para que esse acesso à justiça seja efetivo, é preciso que todos tenham igualmente condições de chegar até esses locais, até esses momentos de acesso. E mais do que isso, o resultado precisa ser socialmente justo. E nesses casos nós teremos o acesso à justiça. Por outro lado, o acesso à jurisdição, que é o acesso que nós temos a partir do judiciário, é justamente aquele acesso ao nosso poder e à nossa capacidade de pedir. É a capacidade postulatória que acontece a partir do peticionamento, a partir do processo. Neste momento, o que era um conflito social se transforma em um litígio judicial. E nós temos sim acesso à justiça através da jurisdição, que é uma parcela que garante o direito de pedir, que é um direito, como nós acabamos de ver, garantido pela nossa Constituição. Então, essa é uma forma de acesso à justiça através do direito de ação, através da concretização do direito de pedir. Nessa forma de acesso à justiça, quando eu tenho o direito de ação, quando eu concretizo o direito de pedir, quando eu entro com uma ação, por exemplo, de dissolução de união estável litigiosa, quando eu busco a partilha de bens deixados por alguém de forma litigiosa também, quando não há consenso, por exemplo, eu tenho a jurisdição e as suas dificuldades. Quais são as nossas dificuldades hoje em termos de jurisdição? Nós temos um judiciário assoberbado, um judiciário que tem hoje em torno de 78 milhões de processos, segundo o nosso último relatório do Justiça em Números. Nós temos um judiciário que, mesmo com o procedimento
eletrônico não dá conta de atender a todas as demandas e muitas vezes, por mais que nós tenhamos uma estrutura organizada, o tipo de demanda requer um olhar diferenciado, coisa que no judiciário, em função da limitação de tempo, não existe. Então nós temos o que nós chamamos tradicionalmente de crises da jurisdição, que na verdade talvez não possa mais ser chamado de crise, porque crise é uma expressão que se usa quando acontece alguma dificuldade e passageira, que é posteriormente resolvida. A gente sempre diz que a crise pressupõe a morte de um paradigma, de uma forma, de uma conduta e a substituição por outra. Por que eu digo que a crise da jurisdição talvez não possa mais ser chamada de crise? Porque este paradigma que está em crise, que não dá mais conta dos processos, esta forma de condução, ela está em dificuldades há muitas décadas. Nós temos já muito tempo de dificuldades do judiciário. Então é uma crise que se naturalizou, que está instalada e por isso talvez a palavra crise não seja mais adequada. Talvez o melhor seja chamar de dificuldades ou de exaurimento da jurisdição. Dentro desse contexto, nós temos algumas dificuldades da jurisdição que dizem respeito, primeiro, à sua identidade e segundo, à sua eficiência. O cidadão comum, quando é questionado quanto à estrutura judicial e se pergunta quais são os problemas ou as dificuldades do judiciário, ele responde que é o tempo, né? A demora do processo. E efetivamente, talvez essa seja a principal consequência para o usuário do sistema de justiça. Porém, ela não é a única dificuldade, é só talvez a mais visível. Nós temos uma dificuldade que é o que nós chamamos de crise de identidade, que é o fato de que o juiz é chamado a socorrer tudo, inclusive demandas que deveriam ser atendidas pelo executivo ou pelo legislativo. Por exemplo, nós não temos legislação para lidar com as relações homoafetivas. Isso não impede que as pessoas se relacionem, isso não impede que o juiz seja acionado para decidir quando a relação termina. De modo que nós temos juízes decidindo sem o apoio da legislação e criando, de uma certa maneira, uma legislação a partir das suas decisões, a partir da jurisprudência. Então, muitas vezes, o magistrado acaba tendo que socorrer a partir de decisões que não estão legisladas ou então alcançando direitos, por exemplo, a questão dos medicamentos, porque o executivo não garante a entrega deste bem ao cidadão e esse é um direito que já está legislado na Constituição, garantido na Constituição. Então, essa é a primeira crise, a crise de identidade. O juiz hoje acaba precisando socorrer em outros momentos, em outros aspectos que não mais aquele que tradicionalmente era atribuído à sua função. Não é função do juiz legislar, não é função do juiz garantir o medicamento, coisa que caberia ao executivo, mas é o que o juiz faz quando os outros dois poderes não conseguem chegar a esse resultado ou não conseguem alcançar a população aquilo que lhe é de direito. Então há uma crise de identidade, o juiz acaba sendo solicitado e acaba tendo que decidir sobre vários aspectos que não seriam necessariamente da sua seara, ou tendo que resolver conflitos que não teriam por origem a sua função. Essa é a primeira crise. A segunda crise, como eu falei antes, é a mais conhecida, é a de eficiência. Dentro das dificuldades chamadas dificuldades de eficiência, nós temos alguns pontos muito importantes. O principal deles é o tempo do processo. Na maioria das vezes, a população recorda do processo judicial como algo caro, lento, moroso. Tá? Isso acaba muitas vezes redundando em resultados que não são mais exequíveis, não podem mais ser colocados em prática. Um processo que demora muito tempo para ser decidido, quando se chega a uma sentença, muitas vezes aquela sentença já não tem proveito, porque já está decidido, já está organizado, já está resolvido pelas pessoas de uma outra maneira. Então, muitas vezes, isso acaba se refletindo na descrença do cidadão. Se verifica um descompasso entre a oferta e a procura, ou seja, muitos conflitos direcionados para o judiciário, muitos litígios judiciais e
poucas respostas e muitas vezes respostas ao longo do tempo, com um tempo muito maior do que aquele previsto para que ela acontecesse. Então, nesse sentido, nós temos um descrédito do cidadão que imagina que, se procurar a jurisdição, vai precisar de muito tempo, muitas vezes isso vai resultar também em um gasto maior e não vai ter o mesmo resultado. Por outro lado, temos aqueles que, estando numa posição não tão privilegiada, muitas vezes os devedores, por exemplo, acabam usando a justiça para prorrogar o processo e, com isso, ganhar tempo e, consequentemente, deixar de pagar ou pagar mais tarde aquilo que, por exemplo, devem. Essa crise de eficiência, ela está muito atrelada, como eu disse, ao tempo, mas essa não é a única dificuldade. Nós temos dificuldades que são estruturais, que diz respeito à estrutura do judiciário, principalmente com relação às instalações, aos equipamentos de informática, aos equipamentos eletrônicos. Nós temos aqui as dificuldades quanto ao pessoal, quanto ao número de pessoas que estão atreladas a essas estruturas e assim por diante. Então, essa é uma dificuldade que muitas vezes o cidadão não conhece, mas que existe em vários locais ainda do Brasil. Nós temos uma segunda dificuldade que nós chamamos de objetiva, que tem a ver principalmente com a linguagem técnico-formal utilizada no processo, nos atos processuais. Esta linguagem afasta o cidadão. É muito comum a pessoa participar de uma audiência e ao término desse ato processual, ela perguntar ao advogado o que aconteceu, porque não, mesmo estando presente, ela não entendeu, a linguagem era tão diferente do seu cotidiano que ela não compreendeu o que foi dito. Isso não é difícil de acontecer e nós sabemos que a linguagem também é uma forma de empoderamento. Os operadores do direito acabam se empoderando e utilizando essa linguagem como forma de mostrar sabedoria, conhecimento, erudição. Então, esta linguagem precisa ser revista. Muito já foi feito. Hoje não é tão comum utilizarmos, por exemplo, palavras em latim ou frases inteiras em latim. Mas ainda existe uma dificuldade quanto à compreensão dos termos técnicos, dos termos jurídicos. Então, esta também é uma dificuldade que a nossa jurisdição oferece para a compreensão do cidadão comum que busca o acesso à justiça. Outra dificuldade é de ordem subjetiva ou até tecnológica e diz respeito à nossa capacidade enquanto operadores tradicionais de lidarmos com as realidades fáticas, né? Por exemplo, nós temos ainda dificuldades de lidar com o processo eletrônico, especialmente na justiça civil. Ele está acontecendo agora há poucos meses em várias comarcas e existe uma série de dificuldades dos advogados e até dos outros operadores do direito no sentido de lidar com esta ferramenta. Serão vencidas, mas ainda estão instaladas. Outras dificuldades dizem respeito até à compreensão da utilização de novos instrumentos e até mesmo a dificuldade de lidar com novos direitos. Por exemplo, os direitos advindos da internet, que também são direitos que estão eclodindo em função da má utilização, muitas vezes, das redes sociais. Então, esta é uma dificuldade de ordem subjetiva ou tecnológica e precisa ser vencida não só pelo cidadão usuário do sistema de justiça, mas ela precisa ser vencida também por todos aqueles que trabalham dentro desse sistema, advogados, juízes, promotores, serventuários e assim por diante. E por fim, nós temos uma crise que é a crise paradigmática. E essa crise, ou esta dificuldade, este ponto de exaurimento da jurisdição é o nosso ponto principal dentro dessa disciplina. É a dificuldade de lidar com novos paradigmas, é a dificuldade de aplicar novos paradigmas na solução de conflitos. E mais, a dificuldade de substituir uma cultura, que é uma cultura processual, bélica, uma cultura adversarial, por uma cultura consensual, de pacificação, uma cultura que trabalha com a hipótese de lidar com o conflito ou com o litígio, se ele já estiver judicializado, por um outro caminho que não necessariamente a jurisdição e a sentença, por um caminho que passa por meios consensuais de solução de conflitos, dentre eles e principalmente a mediação e a conciliação.
Esta é a mudança de paradigma que se busca atualmente e provavelmente vai ser a mudança de paradigma que poderá impactar, por exemplo, no acúmulo de demandas, que poderá impactar nas dificuldades de acesso à justiça via jurisdição e também melhorar o acesso à justiça daqueles que não desejam o processo judicial, mas têm um direito para tutelar, para garantir, para assegurar. Então, esta crise, que é a crise paradigmática ou esta mudança de cultura, é o principal que nós temos para trabalhar ao longo desta disciplina, abordando então meios consensuais, meios que podem garantir esse acesso à justiça, e isso vai se dar principalmente a partir da autocomposição que nós vamos ver na sequência. Obrigada.